Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre informações que circundam a nossa bolsa de valores e que muitas vezes essas informações, quando bem interpretadas, elas ajudam muito nas nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 5 de julho de 2024 e agora são aproximadamente 10 horas e 15 minutos da manhã e a nossa bolsa ela abre em estabilidade. Mas é muito cedo para que a gente avalie e tire alguma conclusão. Mas eu acredito ser importante falarmos sobre o problema que vem circundando o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, como foi o Banco do Brasil em relação ao Plano Safra, e também a gente precisa dar uma olhada no Brasil que dá errado. Mas muitas vezes a gente não percebe e, não tendo noção, podemos acabar tomando decisões equivocadas para a nossa carteira de investimentos. Eu vou começar aqui por essa notícia que circulou nesse site chamado Grupo Repercussão. Eu não conhecia, mas a notícia em si ela se tornou bastante comum e ela tem permeado muitas instâncias do poder público do estado do Rio Grande do Sul. E veja que ela começa aqui, especificamente falando sobre o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, é que delegados de polícia, da Polícia Civil do estado do Rio Grande do Sul, denunciam juros exorbitantes cobrados pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul em negociação de consignado. Esta reportagem ela é assinada pela redação do Grupo Repercussão e ela é do dia 2 de julho de 2024, como eu disse, hoje é dia 5. Durante os alagamentos, em maio, Banrisul e Palácio Piratini é o palácio do governo do estado do Rio Grande do Sul, anunciaram suspensão dos consignados de servidores por 120 dias, 4 meses, sem incidência de multa e juros. Isso segundo essa reportagem. Pode ser que tenha acontecido de fato nesses termos, já que as pessoas às vezes tomadas por uma questão mais emocional, principalmente esses dirigentes, acabam dizendo determinadas coisas, principalmente quando eles têm alguma representatividade política, como é o caso do governador do estado e do presidente do Banrisul. A falta de clareza do Banrisul em relação aos empréstimos consignados tem gerado grande desconforto entre policiais civis e delegados de polícia. Então isso eles estão citando porque na última semana o descontentamento virou revolta, porque o Banco do Estado do Rio Grande do Sul lançou, através de aplicativo, a possibilidade de suspensão do pagamento dos consignados por 6 meses. E 6 meses não são 120 dias, né? Todavia, de acordo com cálculos da Associação dos Delegados de Polícia, a ASDEP, um servidor público que tem um empréstimo consignado e que faltam 109 prestações, se suspender 6 parcelas do empréstimo, irá pagar quase R$28 mil a mais de juros. Então, eu imagino que, pelo que eles estão dizendo aqui, e conforme o aplicativo e pelas simulações que eles fazem, se for suspenso por 180 dias nesse caso, o que vai acontecer é que os juros continuarão sendo cumulativos sobre as parcelas que iniciarão com o pagamento. Ou seja, você está esticando, você está empurrando um pouco mais para frente essas parcelas em 4 a 6 meses, né, dependendo da interpretação aí que é dada. A principal reclamação é que o Banrisul e o governo do estado não têm cumprido a promessa à época dos alagamentos. Agora, o banco lança uma armadilha, veja que as palavras são bem pesadas, no aplicativo, incitando os funcionários públicos detentores de consignados a aceitar um novo termo para suspender os pagamentos por 6 meses. Então o que eles estão dizendo é que lá tinha um, agora no aplicativo tem outro e os caras precisam aceitar para que evolua essa prorrogação dos pagamentos. Ocorre que nessa modalidade o saldo devedor aumentará. E aí, claro, né, a conversa sempre associativa ou de, no caso, sindicatos,
É um absurdo que o Banrisul, então a palavra é pesada também, e o governo do estado estão fazendo. Então isso na interpretação deles. Durante os alagamentos, em maio, o Banrisul e o Palácio Piratini anunciaram a suspensão dos empréstimos consignados de servidores. Aqui a parte que eu concordo. Eu não me lembro da suspensão dos juros. Isso eu realmente não vi. Servidores públicos estaduais e municipais por 120 dias. Aí sim, sem incidência de multa, me parece razoável, porque afinal de contas é o próprio banco que está fazendo. Agora, sem incidência de juros, não me pareceu que fosse esse o caso. Mas é importante depois ver como é que vai ser a apresentação dos resultados do Banrisul. Ele acabou de mandar um e-mail hoje, dando uma notícia mais ou menos sobre isso. Depois eu vou olhar melhor. E que deve acontecer, na verdade, a partir da segunda semana de agosto, onde então talvez apresente de uma forma melhor isso que está sendo exposto. E aí o que eles alegam é que depois a proposta mudou. Pela nova regra, servidores estaduais ou municipais que tenham sido diretamente atingidos pela enchente terão 4 meses de carência na operação, o que faz sentido para mim, né? Se o sujeito foi atingido pela enchente, dá carência na operação, sem cobrança nem de juros e acréscimo nas parcelas. Todavia, eu acho que talvez aqui esteja a questão, para servidores que não foram atingidos diretamente, e me parece que isso é o que está pegando no calcanhar dos servidores, então para esses que não foram atingidos, permanece valendo o formato anterior, com juros e as parcelas sendo pagas diluídas nas prestações seguintes. Então tu empurra lá para frente e os juros que deveriam agora, empurra e joga mais, vai ter evidentemente mais juros, mas não terá multa. Não sei se o Brasil é um país muito estranho, mas para mim assim não parece razoável. Se você não teve prejuízo, se você não foi atingido por conta das enchentes, por que você vai estar recebendo o seu salário de forma regular? Por que você vai ter direito ao benefício? Para mim não faz sentido nenhum essa reivindicação. De toda forma, o que acontece? Diante do cenário, a ASDEP ingressou com ação contestando a operação do Banrisul e solicitando que a instituição financeira cumpra a proposta anterior. A ação exige também indenização por danos morais de R$3.000 para cada associado prejudicado pela medida. Por isso que eu sei lá, né, as coisas andam muito diferentes do que a gente imagina. Mesmo que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul tenha, no primeiro momento, anunciado, talvez não devesse, talvez devesse ser mais prudente na hora de dar a sua informação, você tomar isso, você que não tem prejuízo com enchente, e ainda você querer ter essa vantagem, e ainda exigir o dano moral, principalmente nesses valores, me parece um exagero, pelo menos na minha visão. Entretanto, já foi dito há um tempo atrás, né, o Rio Grande do Sul como o estado mais politizado do Brasil. Nunca foi, na verdade nunca foi, mas se dizia e se comprava essa ideia aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu não vejo politização, ter um estado politizado a mais do que qualquer outro do Brasil. O que eu percebo aí são pessoas querendo se aproveitar de uma oportunidade. E isso, para mim, tem muito mais a ver com consciência moral, que tem faltado muito por esse país, do que propriamente um recurso que virá para pessoas que foram atingidas. E é curioso aqui, que eles citam que policiais, delegados e delegadas, né, chegaram a trabalhar mais de 15 horas por dia, e que isso teria a ver, por conta disso, uma forma de valorização, mas a gente também não pode esquecer que houve civis trabalhando de graça e muito mais do que essas 15 horas por dia. Então, não sei, tem umas coisas meio estranhas. Eu já fui funcionário público, mas que vem do funcionalismo público, que eu olho sempre com um certo afastamento. Isso aí, de fato, pode trazer algum prejuízo para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e se você for acionista, é bom que você fique de olho. A verdade é que muitas categorias estão entrando no judiciário e estão vencendo, de forma que se deu prazo elástico para eles, e esse prazo elástico não incida nem multa nem juros. Isso é o que tem ganho. Quanto aos danos morais, a esperar a decisão do judiciário.
Indo aqui para o outro item, que está no G1, na verdade, né? O Globo Rural, o setor de economia. Veja que o Banco do Brasil ele desembolsou 230 bilhões para o Plano Safra no biênio 2023-2024. Na verdade não é biênio, né? É o ciclo da safra. Tem a safra e tem a safrinha. Então esse valor ele vale para a safra e a safrinha 2023-2024. Foram mais de 635 mil operações, mais da metade delas para pequenos produtores. E é verdade, é assim que acontece. Eu sempre disse aqui, a agricultura brasileira ela não é tocada pelo mega investidor, né? Aquela que os caras chamam de agricultura de precisão, aquelas máquinas que a gente vê na televisão. Não, o agro é o pequeno e o médio produtor. E é natural que eles tenham o maior número de operações, mas não necessariamente o menor número de valores. Você pode ver que não aparece ali que quem faz parte do pequeno, principalmente ele está falando do pequeno. Eu acredito que o pequeno e o médio eles acabem pegando uma parcela bem grande desse plano. Mas a parte mais volumosa realmente está naquelas agriculturas gigantes, as chamadas agriculturas de precisão. Essa reportagem é assinada por Rafael Wallendorf e ela é do dia 4 de julho de 2024, ela é do dia de ontem. Então, foi encerrado no último domingo, no dia 30, né, o conjunto das operações que chegaram a 635 mil. O Banco do Brasil ele lidera o mercado de crédito rural no país. O avanço é superior em 17% em relação ao outro período, né, o 2022-2023, quando tinha sido de 196 bilhões. Deixa eu marcar melhor aqui, que travou meu mouse. 196 bilhões. Mas aqui tem uma decorrência. Então, além disso aparecer nos resultados, provavelmente veja, porque pela data aqui a gente sabe que existe uma chance disso aparecer nos resultados do segundo trimestre do Banco do Brasil. E mais importante, porque na concessão desses empréstimos tem o outro lado, que é o seguro que é feito em cima, que a gente chama de seguro prestamista sobre essas parcelas. E que o principal balcão para atingir o Plano Safra via Banco do Brasil é BB Seguridade. Então talvez lá a gente encontre resultado em BB Seguridade, que recém mostrou os dados de abril, ainda não tem maio, que deve ter algum impacto negativo, mas aqui a gente está vendo um outro lado positivo. E também dentro, porque em tomando empréstimos é necessário que do outro lado o agricultor ele busque o seguro da sua safra, o seguro rural, que é a parte mais forte de BB Seguridade. Consequentemente, provavelmente, a gente vai ver também um resultado positivo em BB Seguridade, fazendo essa leitura como um todo desse segmento. Claro que aqui a gente não pode esquecer o impacto do evento natural grave que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, que a gente precisa verificar agora conforme as demonstrações, não, o resultado mensal para o mês de maio. Essa notícia que está no bastidor é que nos leva para aquele Brasil que nunca dá certo, ele nunca funciona. E começa aqui com a manchete, né? Tchau, dinheiro público. E assinado por redação, sempre que aparece redação assinando, nessas notícias que estão dentro do contexto da economia, você sabe que ali querem preservar o jornalista. Não é sempre assim, mas é a conclusão que a gente acaba chegando. Então veja que o André Esteves, do BTG Pactual, deve ser o principal beneficiado com um acordo que poderá gerar prejuízo bilionário. E é curioso aqui, ó, o prejuízo bilionário é a União. Quando se fala em prejuízo bilionário para a União, o que se está dizendo, na verdade, é que o prejuízo é para nós, que somos obrigados a pagar imposto e que não vemos de volta, porque às vezes os nossos governos se envolvem em questões muito esquisitas. Note aqui, ó, o Tribunal de Contas da União, TCU, deve julgar nesta quarta-feira, então já está passando, né, do dia 3, a notícia é antiga, mas é como outras coisas aconteceram, e já vou dizer por que a gente não tem a conclusão. Aconteceram outras coisas importantes e a gente teve que colocar na frente. Mas, veja assim, o processo que poderá resultar num prejuízo de pelo menos, né,
17 bilhões. O caso trata de um acordo entre a Oi e a Agência Nacional. Veja que a Oi está naquelas que às vezes são recomendadas, né, empresas de telecomunicações, porque elas emitem boletos e têm uma receita mais ou menos estável. Então foi feito esse acordo entre a Oi e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e o principal beneficiário, contudo, não será a empresa, mas o principal credor dela, o banqueiro André Esteves, dono do BTG. O caso foi divulgado segunda-feira pela revista Piauí. Segundo a reportagem, a disputa se trata da tentativa da Oi de se livrar da concessão da telefonia fixa adquirida pela antiga Telemar em 1998. Então, do ponto de vista, isso obriga a reestruturação da empresa, no contrato lá, pois ela deixaria de ser obrigada, se isso aí tudo for tirado fora, a investir na melhoria do serviço conforme tinha previsão contratual. Ao adquirir a concessão, a Telemar também levou no pacote toda a infraestrutura construída pelo poder público, e aí incluía carros, redes, enfim, uma série de imóveis em locais que eram bem valorizados. E ao desistir, a empresa teria que devolver esses bens para a União. O acordo, em debate no TCU, permite que a Oi continue com a propriedade de toda a infraestrutura, olha que interessante, cuja avaliação da Anatel varia aqui entre 19 e 23 bilhões. Em troca, a empresa pagaria apenas 5,8 bilhões à União. Mas o Ministério Público, junto com o TCU, contesta esse desconto que chegaria a 17 bilhões de reais, uma redução de 75%. Todo o processo ele corre sob sigilo, sempre é sob sigilo. O Brasil agora virou isso, um país que as coisas ocorrem à porta fechada. Sob relatoria, enfim, do ministro lá do TCU, a área técnica do TCU também se posicionou contrária ao acerto. Então, o Ministério Público contesta e o Tribunal de Contas, na assessoria técnica, acha que, ou pelo menos se posiciona de uma forma contrária. E também se posicionou contrário ao acerto, que já foi assinado pela Oi e pela Anatel. Então eles já fizeram o acordo, Oi e Anatel já fizeram o acordo, mas tem essa contestação pelo Ministério Público e um posicionamento contrário pela área técnica. E aguarda apenas a homologação por parte dos ministros, o que pode ocorrer, então, nesta quarta-feira, dia de ontem, dia 4, depois eu vou ter que avançar mais sobre essa reportagem, sem que ninguém saiba o resultado, porque ele ocorre em sigilo. Então você veja que esse é o nosso Brasil. E qual é o papel aqui do André Esteves, dono do BTG? Entra na disputa por ser o principal credor da Oi. Segundo o acordo, em vez de pagar 8 bilhões de reais em dinheiro à União, a empresa de telefonia se comprometeu a investir 5 bilhões na melhoria de infraestrutura de telecomunicações no Brasil, pagando efetivamente apenas 8 milhões. Pagando apenas 800 milhões. Então, de 5,8, descarta 5 e fica só com os 800. A questão é que toda essa quantia seria investida na empresa Vital, especializada em infraestrutura digital. A companhia pertence a Esteves, a Vital, e tem plano de investimento para esse dinheiro. E o plano passa longe dos interesses públicos. Veja que o objetivo da Vital é colocar a maior parte do dinheiro na instalação de cabos de internet submarinos e data centers privados, em áreas de alto interesse econômico, em vez de levar internet às localidades que ainda têm dificuldade de acesso, algo que era previsto no contrato original da concessão. Então, vejam aí, esse é o Brasil. Por isso que eu não acredito nesses caras. Por isso é que quando você vê o André Esteves em abraços e sorrisos com o presidente do BNDES, muita coisa estranha, que é o que aconteceu naquele evento da Esfera, onde estavam ali em abraços e sorrisos. Eu não confio em absolutamente nada do que essas pessoas dizem, e
E você, claro, né, você vai tomar a decisão conforme você entenda que seja o melhor para você. Mas a minha escolha é... Eu escuto o que essas pessoas têm a dizer, tiro a essência do que elas dizem, porque é baseado nisso que eu tomo as minhas decisões, sendo que, na média, na maior parte do que eles dizem, eu não confio em absolutamente nada. E parte das minhas interpretações, quando eu acredito que elas não vão levar a um prejuízo aqui para o canal e talvez traga algum benefício para você, então eu torno elas públicas. Mas eu tenho outras que não posso nem dizer aqui sobre estar sujeito a penalizações que evidentemente eu não quero arcar com elas. Então aqui mudando um pouco de assunto, né, agora falando de uma coisa mais leve, na Money Times, essa aqui é uma notícia assinada por Juliana Américo. A Money Times pertence ao BTG Pactual, só para você se lembrar. E foi publicado no dia 2 de julho de 2024. E é interessante aqui, porque fala em dividendos, fala em carteira recomendada do BTG, eu não acredito nessas carteiras também, e menciona 10 ações para investir em julho e buscar retorno na ordem de 16,6%. Segundo, a Money Times foi lá e entrevistou a BB Investimentos. Eu, na verdade, como eu disse, né, eu olho com cuidado o que essas pessoas dizem. Mas é interessante que eles listam aqui as empresas, e você tem aqui, logo na chamada, né, tem a Bradespar, que tem os 16% que eles mencionam, mas tem algumas que fazem parte da carteira do canal. Aliás, desculpa, ou fazem parte da carteira do canal ou estão correlacionadas. Por exemplo, a CEMIG não faz parte. Mas eles têm um dividend yield esperado aqui para a CEMIG de 8,5%. E de certa forma é importante a gente contrastar essas informações, porque você veja aqui que para a CEMIG a gente está com 11%. Tá bem mais, né? A gente acredita aqui que a CEMIG pode chegar no final do ano entregando R$ 1,15. E a última vez que eu vi o preço dela estava em 10,46 e atualmente eu não vi. Nas últimas subidas eu não atualizei. Pode ser que isso aqui tenha reduzido e por isso tenha ido para aqueles 8. E mudou mesmo. Ela está agora em R$ 12,81. E aí, claro, desce aqui para 8. Ó. Você pode ver nesta marca que aparece aqui embaixo. Aqui. Então faz sentido o que eles estão dizendo nessa última disparada da bolsa. E aqui é interessante, quem comprou lá aqueles 10,80 que eu tinha mencionado, fez um excelente negócio, pelo menos para o exercício de 2024. De toda sorte, eu considero a CEMIG uma bela empresa. Claro que aqui, por exemplo, a CPFL Energia, né, também talvez tenha que atualizar o preço dela, mas eles têm uma projeção aqui de 10,7%. E atualmente a CPFL Energia a 33,34, a nossa projeção está aqui, ó, em 9,96, também compatível com BB Investimentos. A Copasa, que é outra empresa que nós analisamos aqui no canal, a 6,8%. Que cotada agora a R$ 20,57, a nossa leitura 7,19%, o que também tem compatibilidade com o valor apresentado por BB Investimentos. A Taesa, que faz parte da carteira do canal, vejo uma projeção aqui de 10% de dividend yield. Sendo que nas nossas projeções para a Taesa, ela está cotada atualmente a R$ 11,43, a nossa projeção do dividend yield é de 9,30%, o que também guarda compatibilidade. E temos por fim aqui a ISA-CETEP com 7,2%. Sendo que na nossa visão, para a ISA-CETEP, onde a ação sai cotada a R$ 26,76, a nossa projeção também compatibilidade de 7,06%. E de certa forma isso nos conforta, porque mostra que os nossos estudos guardam compatibilidade com outros players do mercado. Claro que eles, no caso, eles fazem uma leitura que é no cômputo dos últimos 4 trimestres e nós fazemos com projeção para o final de 2024. Tem uma diferença
e isso é o que mostra assim as leituras que temos. Mas, no geral, veja que o quanto existe de proximidade com os valores, de forma que são indicativos, olhando para tudo isso, que estamos indo no caminho certo, principalmente com relação ao método do canal. Então, esse foi o vídeo de hoje, essa leitura que nós fizemos. Eu acho que pega de uma forma bem ampla o que aconteceu, pelo menos de mais relevante, durante esta semana. Hoje é dia 5, sexta-feira, e isto nos coloca numa condição de verificar, assim, que, por exemplo, Banco do Brasil, a gente tem uma boa expectativa, IRB e BB Seguridade, Caixa Seguridade também, podem nos apresentar uma expectativa interessante, embora a possibilidade de um tropeço por conta do segundo trimestre. E no demais, a gente verifica que o Brasil é o Brasil. São essas coisas que acontecem, a gente precisa ter muito cuidado quando esses grandes players falam alguma coisa ou mencionam alguma decisão que eles tomam, principalmente se houver no meio disso compra de ações. E é importante você ter os dados dessas empresas que você gosta de avaliar ou gosta de ter na carteira, porque muitas vezes a informação que sai não tem compatibilidade com os interesses. Existe um conflito de interesses e você andando as pegadas desses grandes players, você pode acabar tomando uma decisão equivocada porque você não tem a mesma percepção que eles têm. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.